está se voltando para a verdade do Evangelho. Está se voltando para Cristo. Está se voltando para um novo conceito de vida, para um novo procedimento, para um novo comportamento. E aí é que Paulo vai dizer, em Romanos, quando Paulo trabalha uma epístola totalmente soterológica, que é a epístola de Romanos, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para a graça que está em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, aí, Paulo está justamente dando uma solidificação a esse processo de conversão que o indivíduo, outrora pecador, agora está convertendo. Está agora indo, adentrando a essa etapa segunda do processo da salvação, de conversão. Automaticamente, que após a conversão, aí vem um processo, e um processo gradativo. Não é um processo instantâneo, é um processo gradativo, que é o terceiro processo, que é o novo nascimento. Quando nós falamos de novo nascimento, de nascer de novo, é de ter uma total mudança. Mas essa mudança gradativa, essa mudança vem de uma série de procedimentos. Essa mudança é que vai ser a transformação do corpo ou da prática no corpo das obras da carne para a prática no corpo das obras do Espírito. Aí, agora, nesse processo de novo nascimento, vai ocorrer mudanças na concepção, mudanças no comportamento, mudanças na forma de entender, de compreender, de participar, de visualizar. É o momento da inserção dele no corpo de Cristo, a igreja. É o momento de ele deixar que esta palavra, o Evangelho, venha produzir o resultado da mudança de comportamento, da mudança de vida, da mudança de procedimentos. E esse novo nascimento, ele ainda é marcado por uma batalha espiritual. Paulo, em Romanos, ainda voltamos para Romanos, capítulo 7, ele vai falar assim, olha, aquilo que quero fazer, aquilo que não quero fazer, isso faço. E aquilo que quero fazer, não consigo fazer. Existe, então, uma batalha interior. E aí, Paulo exclama, quem me livrará do corpo desta morte? Que morte? A morte espiritual, a morte corruptível. Aí ele diz, o espírito de vida me livra do corpo desta morte e do pecado. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. E lá em Gálatas ele vai falar que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Quando? Nesse processo do novo nascimento. Nesse processo da mudança. Nesse processo de uma nova etapa, que agora é a etapa de dar início ao processo, à efetivação desse processo salvífico. E após o novo nascimento,
aí vem a justificação. E a justificação, como a quarta etapa, também é uma conceituação e uma consideração e convalidação da doutrina ou da posição da escola arminiana para a soterologia. Ou a corrente arminiana credibiliza a justificação como sendo a quarta fase desse processo salvífico. E a soterologia pentecostal vai concordar e vai considerar realmente que nesse processo agora de justificação, que é a quarta etapa, é o momento em que ele, que já foi que já arrependeu, já converteu, já está nascendo de novo, agora será justificado. Uma justificação é o quê? É uma absolvição perante a um tribunal. É como se ele agora estivesse sido levado a um tribunal e lá está um juiz, lá está um advogado e lá está um promotor. O promotor, automaticamente, lhe acusando. O juiz pronto para dar a sentença. O promotor, que está apontando que ele é um pecador e que não existe oportunidade nenhuma para ele. Jesus, como o advogado, então está o defendendo. E aí Paulo coloca isso em Romanos capítulo 5. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então, Cristo é o quem o justifica e é o justificador. Porque a justiça de Cristo, que Paulo também vai falar em Romanos 3, e é que está sendo efetivada agora no processo da justificação. Cristo está tornando justo. Se ele era injusto, agora ele está sendo tornado justo. E essa condição de justo, e essa condição de justiça concebida por Cristo, lhe outorga a justificação. E aí agora ele é absolvido. E aí o juiz, que é Deus, então o absolve. Então a justificação é um processo de absolvição, que ele que arrependeu, que ele que converteu, nasceu de novo, está alcançando agora em Cristo e sendo justificado, sendo absolvido. Após essa justificação e absolvição, aí vem o quarto processo. Tá? Ou melhor, vem o quinto processo, a quinta etapa, que é a eleição. A eleição, né? Ele agora é eleito. Ele agora é inserido. Ele agora é recebido totalmente como filho de Deus, como herdeiro de Deus. E aí Paulo vai falar em Romanos 8, não sabeis vós que sois herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo? Então, esta eleição é o processo de tornar ele um herdeiro, de eleger ele numa condição de eleito, de separado, de colocado numa condição de privilégio. Aí ainda Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio santo, ou seja, ele agora é eleito para ser um servo autêntico, para ser um participante da salvação autêntica, e ele agora
é um salvo, autêntico salvo em Cristo Jesus, inserido no corpo de Cristo. Por quê? Porque já é nova criatura, já foi justificado e agora é um eleito em Cristo. Já a sexta etapa da nossa soterologia pentecostal, certo? É o processo da santificação, tornar-se santo. E esse é um processo que vem desde lá da lei. Ele é gradativo e ele é tratado cronologicamente dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Antigo e Novo Testamento, com o sentido aplicativo de separado. Hagios no grego é separado, perfeito. E esse processo de santificação ou santidade é justamente alcançar a perfeição, alcançar a condição de ser encontrado ou considerado ou validado como estando em estado de perfeição, de perfeito em aspecto moral, em aspecto sentimental, em aspecto espiritual. Agora ele é santo. Aí, seja santo como ele é santo. Então, ele está indo à busca gradativa de alcançar a condição de santidade. Só que esta etapa é uma etapa que pode, sim, ser contínua, permanente. Ninguém pode dizer, eu sou santo. Não. Os fariseus se atribuíam como santos. E o que Jesus disse para eles? Vocês são muito bonitos por fora, têm uma aparência perfeita, têm uma exterioridade religiosa perfeita. Mas o interior está falho, o interior está imperfeito, o interior é um sepulcro caiado, é um sepulcro aberto. Por quê? Porque as obras de vocês não condizem com o que vocês trazem no coração. Então, esse processo de santidade é um processo do interior para o exterior, não do exterior para o interior. As pessoas não são santas pelo seu exterior, as pessoas são santas pelo seu interior. E esse é um processo gradativo que nós pentecostais sérios, pentecostais íntegros ao cânon do Novo Testamento e Antigo Testamento, pentecostais conscientes teologicamente, sabemos que é um processo gradativo e permanente. E que efetivar-se-á na sua totalidade no momento este do arrebatamento. Enquanto estou em terra, estou sujeito ao pecado, sim. Enquanto estou em terra, estou sujeito à queda, sim. Então, a santidade é o último degrau, e esse último degrau, ele é o mais intenso. E ele pode ser conquistado, sim, no seu último suspiro. Por quê? Porque ele é um resultado da efetivação da perseverança em Cristo, da persistência em Cristo. E essa perseverança é que vai gerar a experiência, essa experiência a paciência, e essa paciência vai conceder, e nessa perseverança, nessa experiência e paciência, nesses três pilares, essas três palavras,
é que estará pautada a condição de se concretizar essa santidade, de ser tornado santo, de ser considerado santo, e que pode sim ocorrer no momento final da sua vida. E que pode ocorrer no momento do arrebatamento da igreja, e que pode ocorrer no seu último suspiro. Há pessoas que hoje já estão prontas, no âmbito ou no olhar espiritual, se consideram prontas. Mas a prontidão e o estar pronto e o apto, quem pode validar é Cristo. E aí Cristo é que sabe se você está santo ou se não está santo. Se está em estágio, em condição de perfeição ou não. O movimento pentecostal e o pentecostalismo, nesse quesito santidade, ele tem um viés fundamentalista. Ele tem um viés legalista. E que muitas vezes induz pessoas a uma exterioridade da santificação, em vez de uma interiorização da santificação e uma efetivação correta da mesma. E nós temos que entender que esse processo salvífico, ele ocorre gradativamente, e a santidade eu vou alcançar, sim, mas dentro de um estágio, dentro de uma gradatividade, dentro de uma mortificação da carne, e no tempo que eu estiver hábil espiritualmente, alcançarei a perfeição. Aí vem a última etapa, que para os pentecostais e nós pentecostais ocorrerá nos ares, no momento do arrebatamento, né? O momento em que nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Aí entra Paulo, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, 1 Coríntios 15, e nós, os vivos, iremos ao encontro dele nos ares. Convém que esse corpo mortal siga em vista do imortal, esse corpo que é corruptível, siga em vista do incorruptível, esse corpo que é sem glória, siga em vista de um corpo de glória. Dragado foi a morte pela vitória. E esse é o processo glorificação. O corpo material tornando-se em corpo espiritual. O corpo carnal tornando em corpo espiritual, celeste, glorificado, sem glória na atualidade, com glória e em glória nos ares, no momento do arrebatamento da igreja. Aí efetiva-se todo esse processo da soterologia pentecostal. É aí que a soterologia pentecostal é efetivada. Alguém tem alguma pergunta, uma contribuição? Temos aí pessoas participando, estou vendo aqui que temos 2 participantes. Pode fazer a sua pergunta ou fazer o seu comentário, para que nós possamos interagir dentro do tema soterologia pentecostal. Aguardando, então, estou a sua participação. Você que está aí online participando nesse momento de uma live teológica tratando sobre a soteriologia pentecostal. Quem estiver aí conosco pode fazer a sua participação e consideração sobre o assunto.
E eu estou aqui aguardando. 29 minutos de live, 40, ou melhor, 52 já segundos, e eu estou por aqui,